Olá, queridos. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Passando aqui para dar um breve parecer de um conteúdo sobre ideologia. Já parou para pensar o que é uma ideologia? Vivemos numa era onde as pessoas têm tanto debatido sobre ideologia, o que é ideologia, principalmente quando entra a questão da ideologia de gênero. Então, mas em si, o que é uma ideologia? Praticamente para uma definição clara sobre ideologia absoluta, ela se torna um pouquinho vasto, um pouquinho difícil, porque o termo ideologia ao longo da história ela tem surgido vários significados e ressignificados, né? E como também a partir do século 17, 18, com o surgimento do movimento iluminista, é onde começou a surgir bastante a ideia do que é ideologia. Mas aí, a partir do século XIX, onde surge bastante movimentos ideológicos, né? Até aos nossos dias. Então, do iluminismo, onde surge a definição do que é ideologia. Mas antes disso, Platão, os pré-socráticos, entre outros, eles já tinham ideologias debatido, falando, mas eles não definiam o que é uma ideologia. Então, no século é, 18 surge um dos iluministas, ele traz uma definição do que é uma ideologia. E no livro A Introdução, Ideologia, uma introdução de Terry Eggleton, ele vai falar bastante essa questão, vai falar é muito difícil atualmente por causa da evaporação clássica do que é ideologia na nossa era, definir concisamente, claramente, absolutamente o que é uma ideologia. Então, o que nós podemos simplesmente é apresentar as ideias que ao longo do surgimento desse termo têm passado a existir. Então, temos duas definições do que é uma ideologia. A primeira definição é a definição comum, do senso comum. A segunda definição é a definição científica ou no meio acadêmico. E a definição do senso comum, normalmente as pessoas definem uma ideologia como um conjunto de ideias que um indivíduo particular defende, acredita ou movimento. Mas Torres vai falar que quando nós delimitamos a ideologia nesse só termo, ela se torna uma questão muito vasta, muito superficial. A ideologia é muito mais do que uma ideia de que um indivíduo acredita, um indivíduo defende. E também, quanto à definição científica, dentro da definição científica do termo ideologia, nós temos dois pressupostos, ou duas ideias. A primeira ideia é a ideia crítica. Normalmente, essa ideia crítica foi o Karl Marx quem trouxe para criticar as ideias ideológicas da burguesia, né? Que estava para ele a ideologia tem a ideologia é todo o conjunto de ideia que a classe burguesa usa para dominar os proletariados, para dominar as classes mais baixas. Então, para eles, a ideologia é uma lacuna ilusória, é uma questão falsa, é uma ideia que as pessoas da classe mais alta têm usado para dominar as pessoas da classe mais baixa. E nisso surgiram muitos outros que também bateram de frente com essa questão, né? Por exemplo, temos dos marxistas, Alex, ele diz que não, nós devemos refutar essa definição ideológica de Karl Marx, que a ideologia simplesmente é tudo aquilo, todo o conjunto de ideias que é usado para subjugar as outras classes. A ideologia em si não é tanto algo ruim. Então essa ideia crítica da ideologia que hoje muito nós temos, que quando nós, principalmente no meio evangélico, quando nós ouvimos falar de ideologia, nós já batemos de frente, nós já pensamos que é algo abominável, algo ruim. A ideologia não é sempre algo ruim. Então, a outra definição científica sobre a ideologia que muitos cientistas, muitos filósofos fizeram é que a ideologia é a ciência, é o campo da ciência, podemos assim dizer, que busca estudar os conjuntos de ideias, valores,
princípios que sustentam a humanidade ao longo da história. Tá entendendo? Então, ela busca estudar essas ideias que ao longo da história os homens têm desenvolvido, sejam elas boas ou não. Então, eles veem a ideologia como um campo científico que busca estudar essas ideias intelectuais que a humanidade tem sustentado, estabelecido, reformado ao longo do percurso da sua história, desde os momentos lá na antiguidade até a era contemporânea. Então, temos essas duas ideias de ideologia: a ideia científica e a ideia comum. Mas é que assim a gente deve deixar claro que, quanto a essas mesmas duas ideias, elas não são totalmente absolutas na sua definição, porque a ideologia ela é um termo muito difícil de, atualmente, nós, como eu já disse, de definirmos o que é. Então, a gente precisa analisar sempre, nem sempre tudo que aquilo que o indivíduo acaba defendendo devemos denominar como uma ideologia, porque às vezes ele pode ser simplesmente um pensamento. Então, a ideologia ela se torna uma ideologia quando, e também isso é um pouquinho complicado, mas ela se torna uma ideologia quando nós devotamos a nossa crença nela, né? Nós agarramos ela como a única verdade absoluta e excluímos outras possibilidades de ideias. Então, se apegamos só a isso. E não só como se apegamos só a isso, e como também buscamos impor essas ideias aos outros, e refutando outras ideias e reconhecendo só como a nossa ideia como verdade. Isso também pode ser dito como ideologia, né? Porque, como o próprio Torre fala, que ao longo da história, muitas coisas que fez o homem se considerar como um Deus ou um carrasco foram por causa das suas ideologias. Então, as ideologias é quem move os homens, e ao mesmo tempo é por meio dela que muitos vivem, muitos morrem e acabam matando outras pessoas. Então, posso dizer que a ideologia ela é um conjunto de ideias, crenças, valores que uma sociedade ou que a humanidade ao longo da história do seu percurso tem criado e sustentado e gerenciado para governar uma certa localidade de indivíduos, né? Assim podemos falar, ou um conjunto de pessoas. Então, isso pode ser ideologia, ou conjuntos de ideias também, que ao longo da história da humanidade nós temos visto surgindo por aí. E a ideologia, ela busca estudar essas ideias e mostrar as suas origens, as suas raízes, como elas são defendidas, entre outras questões. Fui.